Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando agora mais um podcast aqui para você que está nos acompanhando pelo YouTube ou qualquer tocadora de podcast que está nos ouvindo, eu com essa voz aveludada, né? Você deve estar adorando, então chega mais, se aconchega aí na sua sala, no ônibus, onde você estiver ouvindo, curta, comenta, compartilha esse episódio, porque hoje promete, mais um que promete, que é sensacional. Ao meu lado aqui, como você já deve ter visto esse galã, com certeza. Está ao meu lado Camilo Manfredi. Tudo bom, Camilo? Tudo ótimo, Tripode. Certo? Não, obrigado. Não vá aqui. Obrigado pelo convite. Mais um podcast juntos, né? Segundo. O segundo? Depois do segundo a gente já fica, né? Ficamos veterano. Fica veterano, né? Fica veterano. Tá depois certo. Ó, mas olha só, hoje promete, Camilo. É verdade. E mantendo aquela qualidade daqueles assuntos sobre comunicação, sobre brand, sobre gestão de marcas, reputação e tudo mais, a gente trouxe uma convidada super, super especial. Exato. Sabe quem é, Camilo? Eu acho que sim. Sabe? Quer apresentar ou vai deixar comigo? Deixa com você. Deixa comigo? Deixa. Beleza. Ó, ela tem mais de 15 anos de experiência na área. Ela é da área de brand e reputação, planejamento e estratégia de marketing, inteligência de dados, BI na CCR. É coisa demais, né? Muito tempo. Então, senhoras e senhores, recebam hoje aqui no podcast Sueli Iguchi. É isso aí? Isso Acertei mesmo. o sobrenome? Acertou. Maravilha! Que bom. Tem duas formas de falar, né? Tem o Iguchi e o Iguchi. Iguchi. Mas Iguchi é mais chique. Iguchi seria o mais correto. correto. Então, mas eu mesma já falo Iguchi, que facilita. Tá Verdade. bom. Sueli Iguchi, que seja, é mais bonito, né? Eu falo porque eu também tenho um sobrenome meio complicado, né? O Tripode. Aí vai falar Tripodi, Tripodê, esse negócio, O mas... Manfred também. É Manfred ou Manfred? Então, tem várias formas, né? Mas o correto que eu ouço dos meus pais é Manfredi. Manfredi. Né? Mas tem gente que fala Manfred, tem gente que fala Manfred. mas Então a gente acaba atendendo por todos. Tá né? certo. Mas é Sueli, Manfredi. muito obrigado por estar aqui. É uma honra receber você. E, de verdade, seja muito bem-vinda. Imagina, eu que agradeço, gente. Uma honra estar aqui. É meu primeiro, não é o segundo, então estou um pouco ansiosa, mas acho que vamos ter uns assuntos bacanas para falar. Ah, com certeza, com certeza. E aí vai quebrando um pouquinho o gelo. Vai quebrar, com certeza. E eu queria que você já falasse dessa formação. Porque mais de 15 anos de experiência na área, a gente está falando de comunicação. E quando foi que isso despertou em você? Quando foi que você falou, pô, quero trabalhar com isso? 15 anos só na área de comunicação e marketing. Olha Se que for legal. falar de quando começou a trabalhar, passa dos 20 aí, né? Bacana. Mas na verdade, eu falo que eu sou uma arquiteta frustrada, né? Porque eu queria ter feito arquitetura, né? Tinha muita vontade de fazer arquitetura, mas não tinha grana. Daí eu falei, bom, vou fazer desenho industrial. Tem mais a ver e tal, mas também era muito caro. E aí eu acabei caindo na publicidade. E aí tem a parte criativa também e tal, me encantei, fui pra publicidade, me formei em publicidade. É uma área encantadora, hoje eu amo o que eu faço, obviamente. Mas foi uma certa escolha ali, terceira opção, que acabou dando muito certo, assim, mas... Caramba. Mas não chegou a fazer outra faculdade, assim, de arquitetura, essas coisas, Não. Ainda penso, né? Ainda passa pela cabeça às vezes, mas não. Eu faço publicidade, acabei fazendo MBA, depois também em marketing, né? Que bacana. E aí eu nunca quis ir para a área de criação, apesar de ter feito a habilitação em criação, porque eu fiz no Mackenzie, né? Me formei no Mackenzie. Lá você fazia 2 anos geral. Depois você escolhia se você queria habilitação em marketing ou criação. E aí, naquele momento, eu ainda queria criação. Só que sempre na cabeça que eu não ia trabalhar em agência, nunca quis. E eu até vi a Márcia Esteves falando sobre esse mundo de agências e tal, e um pouco da antiga geração, e um pouco de ela tentar trazer um pouco mais de, não sei se correto seria de qualidade, ou enfim, um ambiente mais amistoso nas agências hoje, né? Até para reter talento, enfim, para atrair uma nova geração. E era isso, na época a gente tinha uma imagem de que a agência era um mundo até assim, para mim, um pouco inacessível, né? Porque eu tinha que trabalhar, eu já trabalhei desde muito cedo, então eu trabalhava já fora da minha área, comecei como telefonista, e aí numa empresa de comércio exterior. Aí eu virei auxiliar de importação e eu já era assistente de importação. Então eu tinha minha graninha e era com isso que eu pagava a minha faculdade. Então não tinha possibilidade de eu mudar e fazer um estágio não remunerado. E na época era muito isso, né? Eu tinha amigos que pagavam
para trabalhar em agência, para ter oportunidade de ter experiência numa agência grande, né? Então pagavam, não se pagava vale refeição, vale transporte, eu não tinha essa possibilidade. Então para mim era uma coisa assim que não fazia parte da minha realidade, eu não ia conseguir. Uhum. E aí eu sempre foquei em, então eu vou ser o lado da empresa em que vai saber falar com a galera da agência, vai saber discutir sobre a parte de criação, mas eu sendo da empresa, porque né, aí tem um estágio remunerado, Sim. certinho. E foi quando eu fui para comunicação. Primeiro eu comecei com comunicação interna, em estágio de comunicação interna, mais focado. Legal. É legal pra caramba. E aí, nesses 15 anos, foi indo, né? Então, eu fui depois para comunicação corporativa. E aí, depois eu fui para marketing. Dentro do marketing, migrei para muitas funções dentro do marketing. Até que eu fui me caminhando para essa área mais de planejamento e estratégia, focando no branding e reputação. Mas daí é outra história aí de... Mas a formação em si é a formação do Mackenzie, de publicidade e propaganda. E depois eu fiz o MBA. Como eu fiz habilitação em criação, depois eu fiz o MBA na GV de marketing. Uhum. Né? E é isso. Aí foi, lógico, vai aprimorando e querendo ou não, são áreas que estão interligadas. Então, querendo ou não, você começa numa coisa, vem um pouquinho da outra. Quando você vê, já está imerso em outro assunto e de repente... recursos humanos, né? Recursos humanos claro. Também poderia ter sido uma área que ela podia ter migrado ali. Né? Claro, não. E as possibilidades são infinitas, né? É aquilo, né? Eu gosto de perguntar porque sempre parte disso. Não, eu nunca pensei que seria dessa forma, nunca me imaginei lá no começo. Não é tão planejado assim, né? Eu acho que, assim, principalmente para mim, sempre foi de aproveitar as oportunidades que tinham, né? Então, não podia desperdiçar muita coisa, não tinha muita oportunidade, assim, para ficar escolhendo. Então, o que aparecia, eu agarrava com essa oportunidade e assim foi a minha vida, assim. Vai trilhando minha carreira ali, né? foi trilhando. E aí, acho que é isso. O segredo é mais, assim, dedicar aquilo que você tem para fazer naquele momento, né? Bem feito, que as coisas vão se desenvolvendo, vão trazendo, né? As oportunidades vão surgindo e você vai agarrando cada uma delas. Mas acho que foi mais assim, não é uma coisa tão planejada, não. Sim. Dentro, lógico, da área, obviamente, né? Dentro daquilo que você gosta de fazer. E aí eu fui procurando meus caminhos também, né? Porque acho que eu sempre me senti assim, apesar de eu ter um lado criativo bem... como posso dizer? Eu gosto muito da parte criativa, e tinha até esse lado ainda da arquitetura, do desenho que me puxava. Eu sempre fui uma pessoa que gostava mais da estratégia e dos números. Então, mesmo dentro da comunicação e do marketing, eu sempre ia mais para o lado que tinha que pensar na estratégia, nos números, nos indicadores. Eu gostava mais. Eu sempre me sentia mais aquele bichinho feio do marketing. Ninguém queria lidar com a planilha. Né? E eu falava, a planilha é minha. Deixa comigo. Sempre tem, né? Orçamento, deixa comigo. Deixa eu entender isso daqui. Então, eu sempre meio que ia para esse caminho. Eu gostei. E aí foi que também foi se desenhando essa parte mais de reputação, de estratégia de planejamento, né? Certo. E hoje, com certeza, isso te moldou para o profissional que você é hoje, com certeza, né? Sim. E aí, E acho que agora o mercado também está em outro patamar na questão de dados e tudo mais. Acabou meio que convergindo, né? As coisas e aí deu muito certo, assim. Não, com certeza. Certo. E até legal a gente falar isso, porque aí também vai uma pergunta, até pra gente tentar entender aqui, né? Claro, a gente gosta de sempre pegar esse fundamento, de saber realmente o que faz uma pessoa que trabalha com isso. Pra saber qual a importância mesmo de você trabalhar com brand, trabalhar com reputação. Então, eu queria te perguntar, qual é a função mesmo de um profissional que trabalha com isso, né? E qual a importância disso, né? Nossa, acho que é complexa essa pergunta. Primeiro, eu acho que, assim, branding é tudo aquilo que a gente tenta, de uma forma intencional, um esforço, uma expressão de forma intencional. Então, é toda a parte de esforço de marca, campanha, patrocínio, tudo que você faz de uma forma planejada e intencional, né? E a reputação é tudo como o outro percebe esse esforço, né? Então, tudo que é feito, como essas ações intencionais que você fez e as não intencionais, né, que nem não controladas, elas são percebidas por outras pessoas, né? E aí o que acontece? Essa conjunção desses dois assuntos é muito importante, porque você vai trazer o que é
o seu desejo de como você quer ser percebido, né? Você, pessoa, ou uma empresa, ou uma marca. Como você deseja ser percebido, que é esse esforço de branding, versus como de fato você está sendo percebido. E aí tá o nosso trabalho, de cada vez essas coisas serem mais convergentes, né? Serem mais alinhadas. Então, como eu tô sendo percebido, tem que estar alinhado com o que eu quero. Senão, eu tenho que mudar alguma coisa. Aí eu vou para a estratégia. Daí eu vou lá pro planejamento e falo assim, peraí, o nosso posicionamento tem alguma coisa muito errada, porque eu tô fazendo esse esforço para falar isso, para me posicionar dessa forma, e no final das contas, as pessoas estão percebendo de outro jeito. Ou estão acontecendo outros eventos, outras coisas que elas estão culminando em um outro entendimento. Então, aonde está essa dissonância que eu preciso alinhar, rever minha estratégia, meu posicionamento, e aí fazer um trabalho ali de novo, de um branding e tal, e esse exercício contínuo, né? Desse alinhamento do que eu quero, que eu desejo ser reconhecido com o que de fato estão percebendo sobre mim. Com certeza. Legal. E essa parte de percepção é muito complicada, ainda mais nos tempos de hoje, onde você tem muitos pontos de atenção, coisas que desviam o olhar muito rápido, ou desvia ali um raciocínio que você tem ali, e aí, pô, é muito complicado. Onde eu vou tem propaganda, tem marketing, onde que eu preciso estar inserido, onde eu preciso ser visto, como eu preciso ser visto, que também é uma discussão muito legal. Então, imagina a dificuldade que seja, ainda mais nos tempos de hoje. Então, trazendo para essa realidade atual, o que você considera mais desafiador, se tratando nos tempos de hoje, né? Ainda mais com a internet, com essa velocidade e atenção que a gente sempre cobra, né? Eu acho que a proximidade com o cliente, né? Com o cliente, com todos os públicos. Porque quando a gente está falando de reputação, a gente está falando de todos, né? Sim. Todos os públicos estratégicos que aquela empresa, né? É importante ela ter um relacionamento para ela ter uma operação saudável, facilitada e tal. Eu acredito que essa proximidade, ela é um desafio, né? Apesar de hoje a gente ter todas as redes sociais, de ter uma atuação muito forte, né? De cada um tem voz, é uma voz importante, e ter essa facilidade de comunicação e até adaptação da fala, né? Eu vi muito a Patrícia aqui, né? Que teve aqui a Patrícia Santana falando sobre essa adaptação do conteúdo e da forma como você fala em cada canal, mas ao mesmo tempo, todos esses canais têm que falar uma única e alinhada discurso, né? Um mesmo tom de voz que a gente fala sempre, o mesmo posicionamento. No final, é a mesma empresa. Então, acho que ter essa proximidade com o público, atuar rapidamente para ter essa resposta, para ter esse contato e ter um relacionamento saudável com todos esses públicos, que está ficando cada vez mais complexo, né? Sim. Então, a gente não está falando só de cliente, está falando de comunidade, está falando de governo, está falando de investidor. Como que você fala com cada um desses, em cada um desses canais diferentes, sendo a mesma empresa, né? Mantendo o mesmo discurso. O mesmo tom ali. O mesmo posicionamento, muito convicto do que você quer, né? De como você quer se posicionar, do que você acredita. Acho que a gente fala assim, eu sempre trago os exemplos para o pessoal, para a pessoa, porque acho que foi mais fácil de explicar, né? O Suelen lá no Instagram é uma, né? A do Facebook é outra, do Twitter que reclama mais, eu nem tenho Twitter. Tenho, acho que agora eu tenho. Reclama mais, mas aí no LinkedIn é outra, mas no final é a mesma pessoa. Mesma pessoa. Sim. Né? Se eu fizer um discurso muito... É lógico que eu me adequo, né? Eu tô falando num campo profissional, um campo pessoal, eu adequo o meu discurso. Mas no final, a minha crença, o meu valor, a forma como eu me exponho, é uma. Eu sou uma pessoa. E a empresa também, ela tem esse desafio, né? De ser essa mesma, manter esse mesmo discurso, muito convicto dos seus valores, mas se adaptar. E lembrando que a empresa não é uma pessoa, né? São várias. Isso. Então, cada pessoa está num departamento representando essa mesma fala, né? Esse mesmo discurso, esse mesmo posicionamento. E eu acho que o desafio é a integração dessas áreas, né? Exato. Porque por mais que a gente está ali do ladinho, o marketing está fazendo de um jeito, comunicação interna do outro, o PR está fazendo de outro, tal. Só que todo mundo tem que estar ali sempre muito alinhado. Eu acho que hoje em dia também tem esse desafio, sempre foi um desafio. Acho que o remoto também se coloca como um desafio. É verdade.
E a velocidade das coisas se coloca como um desafio para essa integração, porque acontece tudo muito rápido. Às vezes você não tem tempo de alinhar, você não tem tempo de fazer essa integração, de alinhar esse discurso, e você já tem que responder. Então, a coisa tem que estar muito bem preparada, com uma equipe muito capacitada, bem assim, sempre, para quando acontecer da forma mais coesa possível, né? Mais alinhada possível. E falando de... Falei um monte, né? Respondi a sua... Não, tá perfeito, não. Falando de estrutura, Suelen, você comentou agora, né? Uma curiosidade que sempre vem e a gente acaba sempre perguntando como funciona uma estrutura de branding, de comunicação para trabalhar em reputação, com gestão de reputação nas empresas? Quantas pessoas? Quais são os papéis? Como que funciona? A estrutura normalmente é a mesma ou a estrutura, dependendo da empresa, ela muda? Dependendo da empresa, muda, né? Trabalhei já em indústria automobilística, em petroquímica, em serviços, agora infra com transporte, né? Muda bastante. Depende muito de como a empresa se configura e muito também de como ela elenca quais são os públicos estratégicos dela, né? Então, qual a importância daquele público específico? Cliente sempre é. Sim. Colaborador sempre é também. Então, você sempre tem uma equipe, né, mais focada no cliente, operacional, da ponta, tal. E você tem, ou de uma unidade de negócio, você tem a equipe de comunicação interna olhando muito para o colaborador, mas aí muda um pouco a configuração. O governo é muito importante, é um público estratégico muito importante, então eu vou ter uma equipe mais parruda para lidar com relações governamentais. Perfeito. Talvez eu tenha alocados em cada região que eu atuo. E aí, dentro dessa região, talvez eu tenha uma mini equipe ali, representante de cada pequena coisa, né? Então, uma pessoa de comunicação, uma pessoa de responsabilidade social, uma pessoa de PR, só para aquele regional. Tá. Se esse governamental não é tão estruturado assim, ou talvez não tenha tanta, como eu posso dizer, atuação local, né? Regional, é uma coisa mais federal, uma coisa mais... Aí eu estruturo uma equipe de uma forma diferente. E a mesma coisa para comunicação. Acho que tem empresas que configuram um marketing com toda uma equipe de marketing, eventos, mídia, patrocínio. E tem áreas que configuram mais como comunicação, mais focada em PR, né? Perfeito. E aí a gente foca mais ali numa comunicação corporativa. E acho que depende muito do serviço que você presta ou do produto. É um produto final? É uma abordagem. É um produto, né, mais serviço, mais, enfim, B2B? É uma Perfeito. Outra estrutura, né? Então, mas eu acho que basicamente... Eu até fiz aqui umas anotações, né? Do que a gente tem como futuro, assim, da comunicação, eu vejo. E também porque, enfim, já li bastante sobre o assunto. São basicamente 6 áreas que eu acredito que vão se configurar como relevantes aí para a administração dos valores intangíveis, né? O que é o valor intangível? É o valor de marca, de reputação, né? Reputação. Então, é um indicador que hoje está em voga, né? Acho que um dos 2 indicadores não financeiros mais relevantes hoje é o satisfação e a reputação. Mas, então, uma área de reputação cuidando para isso. A marca corporativa, né? Sempre vai ter que ter um brand, uma gestão ali de marca, um guardião da marca, enfim, toda essa parte. Comunicação, sempre vai ter também o PR, super importante, principalmente em momentos de crise. Claro. Responsabilidade social, isso nunca mais vai sair do nosso escopo, né? Cada vez mais forte, né? E inteligência de dados, que eu acho que sem esse cara agora a gente não vai fazer mais nada. As planilhas, né? As planilhas agora voltaram. Vieram Google Analytics, vieram todos esses caras aí, né? Aí vem todo mundo. Vem tudo, marketing digital, vem tudo, pesquisa, vem tudo. Olhar para essa inteligência de dados, porque tem muito dado. Verdade. E que até ontem a gente estava sofrendo, né? Até ontem eu lembro de eu fazer um cursinho lá na Berge para falar como mensurar
né, a comunicação interna. Eu fui lá fazer, sei lá, 1900 e bolinha. E era um desafio, a gente não tinha um indicador, né? A gente sempre era a área que não tinha um indicador concreto, que não tinha né, era muito conceitual, é a área que gasta, não é a área que traz resultado. Aí o ROI não era tudo aquilo, aí até hoje a gente fala sobre centimetragem, né, para poder dar Sim, a valoração, E agora a gente tem dado. E a gente agora está com o desafio de o quanto eu consigo fazer em cima desse dado. Porque agora eu tenho muita coisa. O que eu consigo trazer como indicador relevante e o que eu consigo extrair desses dados para trazer, de fato, insights interessantes para a área. E aí volta de novo para a estratégia de planejamento. Né? Olha, com tudo isso em mão agora, o que eu sei, o que é relevante de eu fazer. E acho que tem decisões que são tão importantes do que fazer, mas tão importantes do que não fazer. Porque tem tanta coisa para você fazer que às vezes é importante você decidir o que não vai fazer, onde você não vai entrar. E os indicadores ajudam muito, né, a tomar essas decisões. Muito, muito. E esses dados também, né, em geral, assim, muito essas... Tá, eu não sou reconhecido nesse setor, eu não sou reconhecido nessa temática, mas eu quero. É uma decisão consciente. Isso é importante que seja consciente hoje, né? Acho que antes a gente tinha aquela decisão bastante por feeling, bastante por esse conceito de posicionamento, mas hoje a gente consegue trazer muito mais insumo para falar assim, não, essa discussão aqui está nesse âmbito, está nesse grupo, com esse público, com essa... Eu não vou entrar. Talvez eu não precise entrar nesse campo aqui, né? Vou focar meus esforços aqui ou acá. Porque senão é muita coisa também, né? E, querendo ou não, isso serve até para você medir, né? Olha só, talvez não seja, como você disse, talvez não valha nem a pena eu arriscar ir para aquele grupo, melhor manter aqui. Ou se eu vou, como é que eu posso chegar ali de uma melhor maneira e tal. Então, isso é legal. E aí, você comentou sobre algo interessante, sobre essa questão de ser guardiã da marca, né? E aí eu queria entrar nesse assunto justamente para saber como é que é esse processo, né? Quais são os critérios ou características que você pode adotar para ter uma boa reputação da marca. Porque é uma responsabilidade, imagino, muito grande ali, né? Tem toda uma questão de planejamento também, mas é um papel muito legal, né? De responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. Eu acho que o guardião da marca passa primeiro por princípios básicos ali, né? Você ter um branding, um manual de marca, né? Isso. Assim, essencial você saber como que você vai aplicar, um tom de voz muito bem estipulado, enfim. Eu acho que um pouco do guardião da marca é saber que tem gente lá na ponta, na sua unidade, na franquia X, sei lá, lá no outro lado fazendo a melhor aplicação possível da sua marca e você olhando para isso, aprovando, ter uma equipe para isso, para supervisionar essas aplicações todas, se estão feitas de forma correta, se não estão inventando logos lá que a gente nem imagina, né? Verdade. E aí tem toda a questão de registro de marcas que fica com essa parte também, né? Então, toda a arquitetura de marcas que você tem que criar e manter ali uma coerência também, né? Nessa arquitetura de marca. Então, toda uma parte prática dessa parte de guardião. E eu acho que tem a outra parte que tá muito bem alinhado com todos os seus negócios, né? Sempre com treinamentos ali, porque é isso. A empresa é muito grande, a gente chega às vezes em lugares muito, né, muito polarizados, muito diferentes ali e todo mundo querendo resolver o seu. No seu local, né? Então, assim, não, aqui na minha cultura, esse jeito aqui é o que serve, essa aqui é o que funciona, eu sempre fiz assim, aqui eu só preciso de um logozinho, não vai sair daqui da minha região, vou fazer só para um projeto social aqui e vou fazer. De repente, isso daí, sabe, né? Cai ali num jornal, cai não sei aonde, está sendo aplicado em todo lugar. Talvez você tenha uma boa surpresa de um projeto social pequeno, ganhar uma relevância bacana e aquilo está levando uma marca que não está condizente com a sua. Você, de repente, está perdendo a oportunidade de linkar com a sua marca mãe e todo mundo sair ganhando. Por quê? Porque você escapou. Né? Escapou desse guardião da marca aí de que lá na pontinha alguém resolveu um problema ali e aplicou uma marca que inventou ali. Então, acho que passa por isso, assim, de ter
toda uma equipe também, e um treinamento de equipe e materiais que apoiem essa boa aplicação, esse bom desdobramento, a boa orientação de como que você quer que essa marca apareça nos seus diversos pontos de contato, né? Então, acho que... E aí passa até por processo de procedimento, né? Você fala, tá bom, tem um procedimento global que quero criar uma marca. O João lá do Piauí, do projeto X, que cuida lá da comunidade, quer criar uma marca da organização. A organização tem um procedimento que você vai entrar no sistema, sei lá, ou você vai entrar em contato com tal área, você quer criar uma marca, ele vai levar um tanto tempo, a gente vai entender e fazer um briefing disso, entender se é relevante o suficiente, se já não tem uma marca existente, né, no nosso portfólio que pode ser aproveitada. Sem dúvida. E aí você entra nesse processo. Porque se você não tiver um processo também, sempre vai bater alguém e falar assim, não, gente, mas eu faço por aqui, eu pago eu mesmo a agência, e aí depois vocês só aprovam. Sim. Né? E aí vai saindo, entendeu? Vai saindo. Quando você tem um procedimento... perdendo o controle, né? Você fala assim, não, peraí, olha, existe um procedimento, um compliance, Sim. existe um documento aqui que diz que você tem que seguir. E se você não seguir, o que vai acontecer é que você vai perder dinheiro, porque a gente não entrou nesse processo, a gente não revisou, não passou por esse critério, não vai ser feito, não está autorizado. Então, de certa forma, você tem que ser um pouco esse bad cop também, né? O guardião também é um pouco disso, de impedir algumas questões ali que senão vira, né, um varejo ali. Eu já tive projeto que a gente mapeou 117 marcas, logotipos. Bastante. Dentro da empresa. Mais de 100. Imagina você conviver com isso. Não tem. E não tem condição de você administrar, registrar, manter viva de 117 marcas. A gente fez um trabalho de arquitetura de marcas para identificar todas essas iniciativas. Se eu não me engano, a gente terminou com 14 logomarcas. Nossa. Então, tudo conseguiu ajeitar de uma forma que entrasse num guarda-chuva em vários segmentos e a gente ter uma administração de 14 logomarcas. E muito provavelmente essas 14 ficam muito mais fortes e geram muito mais impacto do que as 100 perdidas que era ali, o nosso... né? É exatamente esse o discurso. Não adianta eu ter 117 fracas. E como eu consigo administrar? É melhor eu ter 14 que eu invisto, que todo mundo ganha junto, né? Então, é por aí. Isso só de iniciativas. Quando a gente tem produtos nossa, aí vai longe também. Vai embora, né? E o que é interessante é que, pelo discurso da Suelen, sempre tem uma volta para a estratégia, né? Sempre tem uma revisão e um questionamento da estratégia para ver como que a estratégia tá, qual o direcionamento da estratégia, para saber se aquilo que chegou vai ter um novo direcionamento. Isso. E aí uma pergunta que me veio aqui, Suelen, é assim, nessa volta à estratégia, vocês recebem a estratégia, por exemplo, normalmente igual acontece o orçamento das empresas, que é uma vez por ano, ou existe uma revisão da estratégia a cada 2, 3 meses para que vocês estejam sempre up to date ali com... Eu acho que o contrário. Na verdade, existe uma ideia de que estratégia não muda, né? Que você escreveu ali a estratégia, ela tem que durar 10 anos. E vamos seguir naquilo, pá, né? Desdobrando 10 anos, a estratégia. 5 anos, 10 anos. Vou martelar. Acho que não é assim. Legal. Mas também não existe um ciclo certo, né? Eu acho que existe um pouco disso. Entender se o que eu estou desejando está sendo percebido, e aí, ok, seguimos em frente, está funcionando, legal. Ou, nossa, gente, aconteceu 1 caso, 2 casos, espera aí, tem alguma coisa errada. E isso vai acontecer, e você tem que estar flexível a isso acontecer, e não existe uma data certa para isso acontecer, né? Perfeito. Geralmente, acontece assim, 2, 3 anos, isso vai acontecer de alguma forma. Você faz um esforço ali de 1, 2 anos, chega no terceiro... Você fala, peraí, acho que aqui surgiu uma oportunidade, surgiu uma nova
configuração da empresa. Vamos fazer uma fusão aqui. Acho que é oportunidade. A gente já estava sentindo que isso precisava ajustar, vamos navegar agora nessa oportunidade. Acho que tem esse lado de ter esse momento, mas o próprio monitoramento também de reputação, ele traz essa oportunidade. Né? Então, quando você faz o monitoramento, que é a pesquisa em si, né, da reputação, seja ela bianual, anualmente, semestral, lá a gente faz até trimestral. Mensal, depende do seu público, esses retornos, essas consolidações desses resultados é a oportunidade de saber. E ele vai te dando sinal, né? A gente faz assim com mais frequência para ir sentindo se tá indo nesse caminho. Se destoou muito do caminho, fechou o ano, você falou, nossa, tá muito errado isso daqui, tá muito divergente, a gente tá fazendo um super esforço e não tá captando isso. Peraí, acho que é a hora de sentar e rever essa estratégia. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. E aí é um trabalho enorme, né? Aí é um trabalho... aí envolve toda a gestão, aí envolve liderança. Mas esses são os momentos, assim, em geral. E sempre tem, né? Entrada de um novo CEO, como eu falei, fusão de uma empresa, aniversário da empresa importante e um momento aqui de resgate de X, sei lá. São questões significativas, né? É o momento da gente parar e falar, opa, agora dá pra gente lançar uma coisa diferente aqui, que muitas vezes já tá embrionária ali, já tá aquele, né? Aquela situação, você vai levando e aí você vê essa oportunidade de falar, agora a gente vai fazer. Agora ou nunca. E aí é isso. E vai, né? Mais uma vez, a gente fala bastante sobre isso e eu gosto sempre de frisar essa importância dos dados, né? Da análise. Você mesmo comentou agora há pouco, e eu já até queria voltar, porque também não só tem essa análise que a gente faz de dentro para fora, como também a gente pega, né, de fora para dentro, a gente analisa as mídias sociais, analisa toda a questão de estratégia, imprensa e por ali vai. E eu queria saber também como que é essa importância para você, provavelmente para vocês, né, como chega isso na área e também como é que esse processo de dividir, né, porque eu imagino também que seja totalmente dividido, né? Olha, temos aqui um processo para fazer internamente, externamente a gente recebe também esses resultados e como é essa divisão para vocês, sabe? É que assim, aí quando você me pergunta como que é, né? Vem a experiência de 1, 2, 3 empresas, cada uma de um jeito diferente. Não, isso é legal, é maravilhoso, porque... Isso que é bom, né? Isso é bom, de fato, porque é aquele negócio, não tem uma receita de bolo, né? Não é algo pronto. Não, Então é sensacional isso, porque são experiências totalmente diferentes, né? Até no modo como é aplicado isso, que também é sensacional, né? Então... Hoje, assim, o que eu posso te trazer de dados, que eu acho que é o mais novo, assim, nas áreas, né? Inteligência de dados. Hoje a gente tem trazido para dentro de casa essa inteligência de dados, né? E essa área fica responsável por dar essa visão para as demais. Né? Então, essa área provavelmente tem um software que capta, e aí a gente tem até a Newen ajudando a gente nisso, nessa captação de todo esse conteúdo. E aí a gente interpreta esses dados, né? E aí a gente compartilha com a equipe. Então, a gente tem ali uma gestão, sei lá, às vezes mensal, às vezes semanal, de como estão indo essa repercussão, esses conteúdos externamente. E aí a gente compartilha e fala, tá, e agora? O que a gente vai fazer, né? Olha, eu consigo trazer... E aí eu, como reputação, por exemplo, eu já trago isso como um contexto dos resultados da pesquisa. Então, eu já trago toda uma contextualização do que aconteceu, por exemplo, no mês. O que aconteceu no mundo? O que aconteceu no governo, na política, na economia? O que aconteceu ali no nosso segmento? Isso, né? O que aconteceu na nossa operação, nos acontecimentos relacionados à operação? O que aconteceu nas nossas redes sociais? O que falaram da gente nas redes sociais? E o resultado da pesquisa. E aí você fala assim, tá vendo? Olha como isso refletiu no resultado, seja positivamente ou negativamente. Como que isso refletiu, como as pessoas perceberam. E aí a gente começa ali uma discussão com a equipe de, o que a gente vai fazer então para melhorar antes, né, de começar a criar uma situação e aquilo se firmar como de fato um resultado da reputação, como que a gente consegue
influenciar para que o próximo mês, a próxima atuação nossa, as nossas próximas ações sejam percebidas, de novo, mais da forma como a gente quer, né? Então... Ciclos, né? São ciclos. E aí depende muito de quando você faz esse monitoramento, quando você faz esses encontros com a sua equipe. Mas hoje, pelo menos na minha configuração hoje, ela está... Lógico, todo mundo tem acesso à informação, todo mundo está acessando esse mesmo painel, a área de comunicação interna, de externa, todo mundo, né? Quem lida com as redes sociais está todo mundo no dia a dia. Uhum. Mas a gente, como inteligência de dados, tem essa questão de trazer essa análise pautada em dado, né? Pautada no resultado e falar, agora como que a gente faz para sair juntos, né? Melhores para o próximo mês, para o próximo trimestre, para o próximo ano. E aí depende dessa recorrência que você faz, né? Legal. Mas é isso, acho que hoje se configura mais nessa linha. Não, com certeza. E aí, você falou de reputação também. É claro, a gente está falando, do mesmo jeito que a gente está falando aqui de dados, de análise, de trazer todas essas métricas, é importante a gente falar também de comunicação, né? Que é algo também que aí, particularmente, eu já consigo entrar com mais tranquilidade, né? Visto que eu sou jornalista, tudo. Então, e você falou de reputação, e é muito legal a gente falar também da importância da comunicação dentro de uma reputação de marca, já que a reputação é tudo aquilo, né? Que é dito, como a pessoa vê, né? Como você também é visto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância, né? De como a comunicação é crucial nesse processo, né? Eu até também vou discordar mais uma vez de você. Então discordo. Vai, discorda. Estamos aqui para isso. Porque eu acho que quem sabe fazer jornalismo, quem sabe fazer comunicação, sabe fazer reputação. Eu acho que é só uma questão de conceito, de saber quais são os drivers, as temáticas que mais influenciam a longo prazo essa percepção de reputação. Mas no final das contas, isso tá em voga, né? Reputação tá em voga, Sim. sei lá, há uns anos atrás. Mas a gente sempre fez, eu sempre falo isso para as pessoas, pro pessoal da operação. Todos os dias, todo mundo sempre fez reputação. É que a gente não parava para falar exatamente com esse... O termo não tinha com essa esse grandeza, termo, né? Assim, e com essa intenção. Eu falo Verdade. assim, nunca a gente parou para olhar isso e fazer uma ação intencional para a construção da reputação. Mas, no fundo, você já está há 20, 30 anos fazendo reputação. Você opera lá, você faz esse serviço que você faz, você atende o cliente há 20, 30 anos, você está fazendo reputação todos os dias. Né? É que a gente tinha aquele cuidado, olhava para satisfação, olhava para como eu estava... Mas é isso, a reputação é o que você faz todos os dias, continuadamente, né? De forma consistente, para talvez você usar ela a seu favor em algum momento de crise. E eu acho que a importância da comunicação, ela é um meio, né? Eu sempre falo também para o pessoal de operação, que fala assim, não, mas esse negócio aí de reputação, já que é uma percepção, já que é o que o outro percebe de mim, é só eu falar de um jeito legal, né? Eu falar de uma forma aqui que eu vou ser percebido, vão me entender. Então, é comunicação que vai resolver. E eu falo assim, não, comunicação é um meio para você falar, né? É um meio para você usar, é uma ferramenta. Mas eu não posso falar coisas que não existem, de fato. Né? Senão a reputação vai acabar na esquina ali, né? Eu falo um pouquinho, aí não tem consistência, não tem ação de fato, morreu. Sim. E aí é o completo oposto, né? Vai ser o contra a construção positiva da minha reputação. Então, ele é um meio. Se a operação, se a inovação, se o pessoal de desenvolvimento de mercado não estiver fazendo ações bacanas, alinhadas com o que a gente quer, com o propósito da empresa, com, né, o que a gente quer a longo prazo, eu não tenho o que falar. Comunicação não vai ter o que falar de forma consistente, né? Se ele falha, se tem um erro do produto, né? Acabou a comunicação, não tenho o que falar. Não tenho que eu argumentar, o que eu construir uma narrativa que um produto não entregue.
né? Então, depende muito. Acho que a comunicação é muito relevante na construção da reputação. Ela é um meio importante. Falo que a gente é um animador do processo na gestão. A gente está ali, a gente está levando, a gente monitora, a gente anima esse processo. A gente leva essa visão para todas as pontas que tem atuação nessa construção. Mas sem eles, a gente não faz. Verdade. Né? E eu acho que passa também pelo quão estratégico é o diretor de comunicação nessa estrutura também. Porque ele estar no board com os demais diretores de outras áreas, conversando de todas as temáticas da empresa... Coloca ele dentro do... Coloca ele dentro das business, discussões. Né? Porque, às vezes, ele acha que... Ele não, né? A empresa acha que está conversando por um problema operacional que não vai ter nada a ver com comunicação. Só que ele ter uma visão de como isso vai impactar na comunicação com o cliente ou comunicação com a comunidade. Eu vou ter uma obra lá onde eu tenho a minha fábrica, no bairro X. O cara lá, o engenheiro, o cara lá da operação, eu falo, eu vou fazer a minha obra aqui 15 dias, eu paro uma faixa aqui da rua, faço um barulho aqui só no horário comercial, tá tudo certo. Não vou incomodar ninguém. Peraí. O diretor de comunicação já tem que ter um olhar e falar assim, poxa, mas aquela comunidade já está com um relacionamento desgastado. A gente já entrou ali, a gente tirou um pedaço importante da comunidade deles. A gente não entregou o projeto que a gente falou que ia entregar, porque a galera aqui decidiu que não ia ter o projeto lá, que não tinha recurso para eu entregar o projeto para essa comunidade. Agora vocês vão começar... Né? Uma obra na porta da casa dessa pessoa, você tem certeza, se ele não abre isso, às vezes 2, 3 pessoas, um líder comunitário que já está com uma relação desgastada, virar e falar assim, eu vou colocar 3 pneus aqui na rua, quero ver algum caminhão seu de distribuição passar nessa rua, para entregar alguma coisa nos próximos 15 dias. 3 pessoas acabam com a sua operação, se você não tem um relacionamento bom. E essa discussão pode ser muito simples do ponto de vista de outra área, né? Mas se não tem essa pessoa de comunicação olhando para esse todo, olhando para esse relacionamento de todos esses públicos estratégicos, às vezes você faz uma coisa que seria principiante, né? Porque ele não tem voz, porque ele não tem entrada, de repente... numa discussão dessa, né? E a gente passou por muito tempo na comunicação, assim, né? Muito tempo a comunicação era uma área que não era tão relevante assim na organização, né? Não era tão importante nas discussões, a gente não... Era a área que só gastava, que, né? Que não tinha valor, não tinha ROI, né? Então, não trazia valor para a empresa. Então, quando a gente começa a falar em valor de reputação, é a reputação realmente impactar em 5 bilhões se eu estou vivendo uma crise, né? Com certeza. E eu desvalorizo, né, na bolsa 5 bilhões de um dia para o outro porque eu não me comuniquei bem com tal público. Aí eles falam, opa, peraí, isso daqui é mais importante do que a gente pensava. Né? Vamos conversar com esse pessoal aqui, vamos cuidar melhor, vamos investir mais. Vamos entender aqui. E foi o que aconteceu, né, gente? Depois de tanto escândalo aí, desde lá dos anos 2000, né, que a gente teve casos de crise de reputação lá da Aeron, que era uma empresa, acho que de energia dos Estados Unidos. Aí depois passou por outras, enfim, passou por Volks, mais recente lá das emissões de poluente, de poluentes. Aí passou pela Toyota globalmente, que também, por acaso, eu estava na Toyota aqui do Brasil. Não tinha nada a ver com a área de reputação, mas trabalhava já na Toyota. E a gente estava passando pelo chamamento lá, o recall de tapete, do acelerador de tapete. Então, enfim, você passa por essas crises, de certa forma, sempre tem uma oportunidade, né? E na área de comunicação, acho que ela se tornou uma oportunidade de criar uma relevância para a área, sabe? Que a gente não tinha tanto. Criou essa relevância, peraí, isso daí é importante, impacta em valor do meu negócio, impacta em entrada de investidores. Investidor não recebe você se você tiver uma reputação ruim. Sem dúvida. Né? Não facilita seus negócios. A área comercial, que sempre, né,
Pô, eu não tô conseguindo ter reunião com os meus clientes porque os caras não querem me receber, porque pega mal para eles me receber. É nesse nível quando a sua reputação tá muito afetada, né? E aí todo mundo fala, poxa, esses caras aí, acho que estavam falando há 10 anos aqui sobre isso e eu não dava atenção, que é o que aconteceu com a gente lá, assim, não agora na CCR, né? Isso eu tô falando de vidas passadas aí. Sim. Que você fica 10 anos fazendo aquele trabalho de didático, de falar, olha, a reputação é importante. 10 anos ali falando, e aí não entra, e ninguém quer fazer, e não é estratégico. Ah, mas eu já faço satisfação aqui com os meus clientes dos Estados Unidos, não preciso fazer isso, tal, não é importante, não é relevante, não faz... E aí você vai fazendo aquele trabalhinho de formiguinha. Quando vem uma crise importante, Verdade. que nem eu vivia da Lava Jato, peraí, ter todo um lado extenuante que foi, né, todo esse processo, intenso, né? Verdade. mas tem um ganho para a comunicação, que foi para outro patamar a conversa. Né? A reputação, aquilo que a gente ficava 10 anos ali tentando engatilhar e mostrar a importância dentro da empresa para os engenheiros. Sim. E era muito conceitual e era uma coisa assim, né? De repente, você vira o holofote, né? Nossa, agora, peraí, eu tenho que cuidar disso, porque eu não consigo operar em mais nada. É a tal da licença de operar, que a gente sempre fala em reputação. Ter uma boa reputação é a licença de operar. Né? Você ter um bom relacionamento com todos os seus públicos estratégicos para que eles facilitem a sua operação. Facilmente, se um não estiver bem, não tiver com uma relação boa contigo, ele pode simplesmente travar a sua operação. E a gente vê isso acontecendo, não querer receber você numa sala de reunião. Caramba. Então é difícil, sabe? Mas pra gente foi um ganho, assim, pra comunicação, foi, peraí, agora a gente vai... Tanto que a gente acabou conseguindo emplacar, né, implementar a pesquisa de reputação, que antes era uma coisa num nível Brasil, da matriz. Começaram Ampliou, a chamar. né? Estados Unidos, Europa, eu quero também, pode vir desdobrar. E aí a gente também estava ali num processo de resgate, né, de reposicionamento pós-Lava Jato, em 2000 Isso foi 2016 para 2017. E tinha todo um trabalho de branding que tinha acabado, a gente já tinha acabado de entregar um trabalho de brand, foi bem bacana, sim. E aí falava, vai já lá para implementar a pesquisa. Quando chegou lá, tinha que fazer as duas coisas, né? Tinha que entregar a pesquisa, rodar lá multi-stakeholder naquele local, com aquela cultura totalmente diferente, e falar qual que era o novo posicionamento do branding da empresa globalmente, e adaptar aquilo ao local, ao público, enfim. E aí uma cultura completamente diferente, falou, peraí, você vem com todo esse escopo aqui, vai me dar mais trabalho, porque, né, os americanos, já estão contando coisa minha aqui, vocês Não, então sim, vou. vai lá. Sim. Mas os americanos chegam assim, mas espera aí, você vai chegar no meio do ano, depois do meio do ano aqui, e falar que eu tenho que fazer mais coisa ainda esse ano? Como assim? E todo esse trabalho, você quer parar 3 meses da minha equipe para poder falar de branding, reputação, e vai levar 2 dias a minha equipe comercial trancada de uma sala? Nem pensar. Aí você fala assim, então eu vou entregar em... Com quanto tempo você acha que você consegue deixar a sua equipe? No máximo meio período do dia. 3 horas, 4 horas, para você falar dos 2 assuntos mais importantes da sua equipe. Fala, tá bom, vou dar um jeito. E aí a gente integrou num projeto todo o reposicionamento de branding, né, de marca ali. Nesse novo momento da empresa, pós-Lava Jato, entregas ali, recuperação de reputação, e uma implementação de pesquisa que eles até então não aceitavam. E como que isso se conversava? A gente fez um super workshop lá na época para falar dos 2 assuntos em 4 horas. As com uma 4 horas equipe mais intensas. Não, correria total. Foi incrível, foi muito legal, conectou muitos assuntos. Acho que esse é uma coisa assim, como que branding e reputação, né, andam de mãos dadas, e foi assim,
muito bacana essa experiência. E aí a gente deu tão certo que daí a Europa depois pediu. Aí depois o México pediu, vem cá também, vem fazer. E aí a gente foi fazendo e conseguimos desdobrar que legal. Todas as unidades, todos os negócios. Foi bem bacana, foi um super projeto bacana. E aí que eu fui de fato para a área de reputação e branding, porque até então eu só fiz essa movimentação porque eu era a pessoa de atendimento dos negócios internacionais. Tá. Eu era uma pessoa ali dentro do marketing, eu fazia toda a ponte do marketing corporativo com as unidades internacionais. E como eu já tinha ido uma vez para os Estados Unidos para poder fazer um outro trabalho lá, substituir uma pessoa que veio para o Brasil, que a gente chamava de job rotation, né? Sim. A gente fez, então a liderança lá me conhecia. Quando eles falaram, a gente quer a pesquisa aqui também, né? Que é a reputação e branding aqui nos Estados Unidos. E eles mesmos, líderes, sabiam que ia ser um pouco mais truncado lá por causa da cultura. Você chegar no meio do ano com um novo projeto. Eles falaram, a gente quer que seja a Suelen, porque daí ela já conhece um pouco os líderes ali. Já tem um pouquinho ali a empatia com o pessoal. Não chega uma pessoa totalmente diferente. Que seja a Suelen. Eu era o atendimento de negócio, eu não lidava tanto assim com reputação, com a pesquisa em si. Eu estava muito mais nesse projeto de branding, né? De reposicionamento. E aí eu fui e deu super certo que quando eu voltei, assim, aí na reestruturação da área, eles falaram, Suelen, toma, filho é teu agora. E aí eu fiquei com toda a parte de posicionamento de marca e reputação globalmente. Então, esse guardião, voltando lá, né? O guardião da marca link, tem um pouco disso, né? De ser essa pessoa que faz o link com todos. Agora a gente tem uma plataforma de marca global. A gente tem um posicionamento que se desdobrou. A gente desdobrou, eu acho que mais de 30 roadmaps, que a gente fala, né? 30 posicionamentos, ou, enfim, mensagens diferentes daquele posicionamento global para cada localidade, para cada stakeholder, né, público estratégico daquela localidade. Então, eu tinha Estados Unidos, tinha para colaborador, para cliente, para fornecedor, para comunidades e para imprensa. Então, cada posicionamento daquele com uma mensagem-chave que fortalecia o posicionamento global, mas que se adaptava àquele local e àquele público que era estratégico para aquele local. E aí a gente foi fazendo isso. Então, depois você tem que cuidar de tudo isso. Né? E aí, como cuida? Como que você faz com que as pessoas sigam aquele roadmap, olhem para aquele roadmap quando forem fazer cada uma das ações nas suas pontas, não saiam fazendo marcas à torta direito, não saiam falando qualquer mensagem. Então, depois você precisa ter esse guardião, essa função de guardião da marca, para garantir esse alinhamento. Peraí, a gente fez todo um processo, isso foi todo estruturado da empresa, né, da alta gestão até as suas equipes que a gente treinou aí localmente. Vamos seguir, tem que seguir, e se em algum momento a gente sentir que não faz mais sentido, aí a gente volta e revê. Mas até então tá aqui, ó. Tá aqui, esse é o seu mapinha, o seu posicionamento local com esse público. Reforça essa mensagem, né? Esses são os nossos desejos nesse mercado local. Esses são o que ainda está divergente, que a gente precisa trabalhar. Essas são as frentes principais. Aqui pega mais essa, então você vai dar mais prioridade para essa frente aqui, para esse pilar de atuação aqui. Mas todos eles, de alguma forma, estão ajudando a construir o global, né? O posicionamento global. E depois desses workshops, Suelen, que você fazia, que você começou pelos Estados Unidos, depois vocês foram ampliando, a sequência do trabalho era com a regional, era com os países, cada país desdobrava aquilo, ou vocês acompanhavam para garantir o engajamento? Porque tem a questão As duas coisas, de reputação, que a gestão da reputação acaba dentro da comunicação, tá dentro ali da comunicação. Só que a responsabilidade da reputação não é só da área de comunicação, né? Todos os colaboradores têm responsabilidade com a reputação. Então, de que forma, pós-workshop, essas áreas davam sequência nesse trabalho de engajamento e de garantir que todos os colaboradores da empresa entendem que
ele tem a sua particularidade, a sua responsabilidade, independente do serviço que está fazendo. Se eu fizer o meu serviço da melhor forma possível, eu também estou colaborando com a reputação. É mais ou menos isso que... É isso, perfeitamente. É como eu disse, a comunicação, ele é o animador desse processo, né? Então, a gente sempre tinha uma pessoa como a comunicação estava fazendo a gestão e animando esse processo, a gente sempre tem um ponto focal, que geralmente uma pessoa de comunicação lá naquela ponta também, para fazer esse desdobramento. Então, a gente, tá alinhado, foi construído aqui com a equipe local, agora segue aqui. Tá. Vamos te dar aí 1 ano, 6 meses, e aí a gente volta aqui para falar. Nesse tempo, nosso planejamento como comunicação e marketing, enfim, é fazer uma reunião semestral ou anual com essas equipes que estão na ponta e falar, olha, como que estão seus planos de ação? E esses planos de ação, na verdade, passam por uma aprovação do que for, né? Ou seja, o líder local lá, o executivo local, alinhado com o executivo de comunicação ali do global. Então, ele vai fazer uma proposta, olha, eu tenho essas ações, eu tenho esses projetos para fazer aqui dentro desse mapa, né, do roadmap que você me deu, eu acho que isso aqui são ações bacanas da gente fazer. Isso vai para aprovar, fechamos o plano anual de todas as pontas, sai fazendo todo mundo, e aí as áreas que estão mais lá na ponta ainda, né, que você disse, o pessoal do comercial, como que ele sabe o que ele tem que fazer? Sim. Essa pessoa, ela também vai animar, né, o processo lá na ponta. Então, ela também captou essas ações das equipes dela, né? Então, ela não está criando ali só ações de comunicação, ela está conversando com a equipe de inovação e falando, gente, o que vai ter aí? Quais são os lançamentos? O que eu vou poder falar? Então, quando ela está construindo o plano de comunicação para reportar para a gente, ela está buscando todas essas fontes nas áreas dela. E aí o comercial vai falar, olha, esse ano tem a feira de negócios X, vai ter a palestra Y, vai ter o simpósio tal pra gente fazer. E a gente vai trazendo isso. Faz sentido? Não faz? Eu volto a fazer isso daqui? Continuo fazendo? Não, vou procurar mais. E essa pessoa também, às vezes, ela é muito um marketing também ali, né? A comunicação e o marketing. Ela vai ajudar a construir esse plano. Eu tinha muito essa função também quando era atendimento. Ajudar a construir um plano de marketing e comunicação para aquele negócio. Então, você precisa falar com segmento, sei lá, vou dar um exemplo, de calçados, de tintas, de embalagens. Onde que eu tenho que estar? Nesse segmento eu tenho que estar no patrocínio tal, no simpósio tal, na feira tal, tenho que estar no anúncio da revista tal, tenho que estar no portal tal. Né? A gente faz um plano ali, uma proposta de estratégia, apresenta para essa área, para esse negócio, seja comercial, seja o que for. Apresente, faz sentido, faltou isso, quero estar em tal, esse também é relevante, que você não mapeou. Converge ali as ações e aí essa pessoa fala, então agora, gente, global, comunicação, esse vai ser o meu escopo do ano, eu vou passar o ano fazendo isso acontecer. Isso é para a área comercial, isso é para a área de inovação, isso é para a área de comunicação, isso é para a área do RH. Aí o RH está fazendo os programas deles lá de pessoas, então eu vou ajudar a comunicar. Aí tem a campanha. Então ela vai reportando tudo o que ela vai fazer associado àquele posicionamento. E aí a gente vai falar, nossa, mas isso daqui, que legal, você tem essa ação, é um programa de retenção de talentos aí. Sim. Pô, a unidade lá do outro ponto, do outro lado, não tinha pensado nisso. Isso faz todo sentido para eles também. Vamos conversar? Vamos colocar vocês para conversar e a gente tentar fechar uma coisa única? Porque daí a gente consegue trazer isso como um programa global. E aí tá esse papel também de integrar, né? Então, você está olhando como guardião o que estão fazendo e tudo. Também a função de falar, poxa, tem sinergia aqui. Você está fazendo nessa ponta, você está fazendo nessa. Você pensou de um jeito, esse daqui pensou de outro, mas, no fundo, é o mesmo propósito. Que tal a gente envelopar, fazer essa mesma ação e isso se tornar global e eu consigo trazer isso para as outras regiões também? E a gente consegue verba global que você não tinha pensado aí. Né? Aí começa a coisa a rolar. Porque você fala, pô, tem vantagem em estar alinhado com eles. Porque sempre, nossa, veio aquela coisa do corporativo, né? Do global vai atrasar tudo, minhas coisas aqui. Tem isso? Tem isso. Eu sempre fui do corporativo e eu sempre vivi isso. Vai sempre vir essa aquele rixa negócio, aí. meu Deus.
vai atrasar tudo. Aí vem eles com um programa que não tem nada a ver. É bem isso. Mas a hora que você consegue trazer Não, tem essa muita sinergia, sim, sem dúvida. e aí você consegue colocar verba diferente, aí você consegue dar visibilidade, porque aí você fala assim, pô, a pessoa ali daquela ponta teve uma ideia incrível, gente, vamos trazer ela como case para os outros? Vamos colocar ela no seminário de planejamento da liderança para mostrar como que foi esse desenvolvimento? Pô, isso aí é incrível, porque daí ela ganha, ela é desafiada a fazer mais, melhor, ela busca essa sinergia, ela ganha recurso para fazer. E é esse papel também, né? É um papel legal, não é só o chato, né? É um papel legal de fazer essas coisas conversarem, crescerem, se fortalecerem, né? E aí sim, aí faz todo sentido. Fazendo sentido para a marca como um todo, para a empresa, para a reputação, aí a coisa deslancha, né? Então é meio nesse sentido. Tá certo. A gente tá se encaminhando aqui pro final. Agora Já? as perguntas finais. Você vê como passa rápido? Passa muito rápido, né? Eu, por mim, fico 2, 3 horas aqui, Anotei tranquilo. várias coisas aqui que nem eu sou ruim de nome, eu não anotei o nome dele, deveria ter anotado. O Camilo? Não, o cara que é comentarista de futebol que eu assisti, eu estudei. VSR. Vitor Sérgio Rodrigues. Ele falou assim, a gente anota um monte de coisa pra usar muito pouco, né? Tem que estar consciente disso. É isso aí. Mas é bom, o importante é estar preparado, né? Eu anotei várias coisas aqui, usei quase nada. Tá vendo? Tá vendo? Mas é bom. É que tava tudo aqui dentro já, entendeu? Nem precisou. Não precisou, é bom isso. É só isso. segurança. É lógico, é segurança. Quando a pessoa é boa mesmo, tá tudo aqui dentro. Né? Mas antes de encerrar, lógico, a gente vai soltar algumas perguntas aqui ainda. E eu queria saber se existe alguma diferença para essa gestão de reputação para a marca e para a porta-voz. Tem alguma diferença nisso? Para a marca, deixa eu pensar, de reputação para a marca e para porta-voz. Porta-voz mais CEO, né? Mais executivo, o cara de alta liderança. Eu acho que, assim, tem diferença porque as temáticas que a gente vai olhar para um CEO, para uma pessoa, é diferente, né? Você vai avaliar ou pensar na reputação daquela pessoa por outros temas. Por exemplo, o próprio Reputation Institute, o RepTrack agora, que, aliás, gente, muito obrigada, porque a minha principal formação em reputação é deles, assim, né? Sempre trabalhei com eles, tudo que eu sei é por conta deles vou agradecer, já que a gente tá no final, já vou agradecer. Pode agradecer. A Cláudia Bossiardi, que foi a minha mentora principal, diretora aí, que apostou no meu começo aí nessa área, ela sempre foi a pessoa que... Aquele trabalho que eu falei de formiguinha, de 10 anos, ficar tentando emplacar o assunto e mostrar a relevância, foi ela que teve essa resiliência para fazer isso. Bacana. E quando a coisa estourou, ela me deu essa oportunidade de ser a pessoa a levar e estruturar isso. Então, agradeço eles, mas voltando, né? O próprio RepTrack, ele fala que a reputação de um CEO, ele passa por 4 temáticas principais, diferente lá da reputação corporativa, que a gente fala de 7 temáticas, que é governança, cidadania ou sustentabilidade, produto e serviço, inovação, né? Ambiente de trabalho, desempenho e liderança. O CEO, ele passa por outras 4, que é responsabilidade, né? A gente avalia se ele age de uma forma responsável, se ele tem um comportamento ético, né? De influência dele. Então, se ele tem uma boa comunicação, se ele é um influenciador, no sentido de ter, né, esse poder de influência, força, né? E ter essa visão global. A gestão, se ele é um bom gestor, né? Então, se ele tem ele entende do negócio, né? E se ele tem se ele traz, ao entender esse negócio, um valor para o stakeholder, então ele tem que estar atento ali se ele está atendendo acionista, cliente, né? Colaborador, todo mundo. E, lógico, liderança. Né? Então, a liderança dele, ele é um líder ativo, ele é um líder forte, né? Ele tem uma visão de futuro também, né? Ele está sempre olhando à frente, ele está antecipando algumas mudanças. Então, quando a gente olha para a reputação de um CEO, de uma pessoa, a gente olha mais nesse sentido. E de competências até de carisma. Então, a gente vê grandes figurões hoje de líderes, né? De organizações grandes, que hoje tem uma reputação até mais... são mais conhecidos que a própria empresa. Verdade. Né? E eles influenciam na reputação diretamente dessa empresa. Então, se você fala, poxa, esse cara é um arrogante. Ou ele não sabe lidar, ele não se comunica bem. Isso vai
direto para a né? empresa. Você vai taxar a empresa da mesma forma. Você vai falar, nossa, ou essas pessoas estão sofrendo na mão desse cara, ou essa empresa é todo mundo desse jeito. E aí a gente, a gente tem que olhar muito para o carisma, né? Para boa comunicação, para empatia. E se esses líderes hoje em dia têm sido muito importante, principalmente depois da pandemia, o quanto esses caras de fato, genuinamente, estão engajados em ações sociais. É uma coisa que ele está fazendo porque ele ou porque ele realmente é do ímpeto dele, da característica dele, ele gosta daquele assunto, né? E a gente tem trazido tem se tornado esses personagens, esses CEOs, esses executivos, tem sido muito relevante para a construção da reputação da empresa. Então, tem a diferença em temáticas, né? No que a gente vai interpretar de uma empresa e o que a gente interpreta de um líder, mas eles se influenciam diretamente. Estão muito conectados, diretamente, né? Eu já penso logo no Shark Tank, primeira coisa que eu vejo, porque... Tem todas as pessoas que falam assim, você nem começa mais, você não lembra nem o nome, mas você sabe da empresa. Ele então você fala assim, então ali eu tenho o Caíto, eu tenho o da PreShop, eu tenho ali, você vai associando exatamente o líder à marca, ali a empresa, né? Então, tá muito conectado. Muito conectado, e aí você fala, pô, essa questão, né, do cara ter uma simpatia, você fala, olha que legal, né? E talvez não, diretamente isso afeta na visão que você tem na empresa. Falou, pô, talvez valha a pena eu ir lá visitar só porque esse cara foi legal, tal, ele falou alguma coisa que eu me conectei bastante, tal. Essa mulher, né, a gente vê a Trajano aí com a Magazine Luiza, né, então você fala, pô, se eu me identifico com as questões dela, eu vou ter mais afim de trabalhar naquele lugar, eu vou ter mais afim de... Te dá até mais vontade. Agora você vê um Elon Musk, você também já imagina, né? Tem toda uma outra questão, mas você já imagina um outro lado de como que é lidar e tal. Exatamente. Então, são, assim, importantíssimos na reputação, assim. E a reputação, no fundo das contas, no final das contas, a gente fala muito de percepção e tal, mas no final das contas é uma atitude. Você, com a reputação e como você julga, você toma uma atitude. Porque a gente fala, não, é só o que eu penso, né? É só o que falam. Mas, no final das contas, o que você julga daquela reputação faz você ter uma ação. Seja de compra daquele produto ou serviço. É verdade. Seja de eu vou trabalhar lá ou não. Eu vou investir. Eu vou recomendar. Né? Então, a gente fala assim, mas... Não, é só aqui, né? É só pra eu falar se tá legal ou se não tá legal. Grande. Não, é uma atitude. Eu vou tomar uma atitude diante daquilo, né? Hoje eu não faço uma decisão de compra só porque é o preço mais barato. A gente já sabe disso já há bastante tempo. Sim, verdade. Mas agora eu falo, poxa, eu vou comprar, não vou comprar, tô mais convicta, eu vou fazer... Todo mundo é investidor hoje em dia. Vou investir, não vou investir nessa empresa. Vou recomendar, quero ir trabalhar lá. São ações, são... realmente efetivo, acontece, né? Com certeza, faz parte, né? E já que a gente tá chegando nos minutos finais aqui, vamos falar da reputação da Suelen. Né? Eu quero saber, fora tudo isso, é lógico, a gente falou aqui, uma aula praticamente, a gente falou de reputação, falamos de gestão, falamos sobre análise, fora tudo isso, o que a Suelen gosta de fazer, qual prática, já temos aqui karaokê, jogador de tênis, que mais? Futebol, de tudo. E você? Eu deveria estar escalando mais. Eu escalo, né, rocha Há quanto mesmo. tempo começou isso aí? 2015 eu comecei a escalar. Realmente fiz a matrícula ali no ginásio de escalada, acho que foi 2015. Depois de uma feira de negócio que foi assim... um estresse total. Eu falei, não, preciso fazer alguma coisa da minha vida diferente, eu preciso extravasar. Homem-Aranha me segura mais, eu vou escalar tudo. E aí eu fiz realmente, eu já tinha tido experiências, né? Tinha tido um grupo de amigos que tinha me levado pra rocha, então eu tinha gostado de toda a galera, de todo o tem que gostar de adrenalina, né? E aí eu falei, não, agora eu vou investir nesse negócio mesmo. Aí eu fiz a inscrição e desde então é aquelas idas e vindas, né? Equilibrando com a vida, equilibrando com o que tá ali, né? Às vezes o trabalho chama mais, às vezes o estudo chama mais, às vezes a família chama mais. Mas a ideia é ser uma escaladora aí por muito tempo, sempre tendo isso presente na minha vida, que é o que realmente minha válvula de escape, é o que me faz muito feliz.
é o que me dá muito sentido para a vida, assim, e que me trouxe valores completamente diferentes, assim, que abriu um universo muito diferente para mim também. Pô, eu imagino, porque para mim é um universo muito diferente, assim, e querendo ou não, É um baita por mais esporte. que eu não, igual eu falei antes, né, aqui a gente conversando, por mais que eu não consiga nem escalar essa mesa, dá vontade de conhecer mais, porque de Sem fato dúvida. é legal. Inclusive você também já teve experiência, né, Camilo? A minha experiência é indoor, né? Aquela parede que você chega naquele lugar, você vê a parede, aí você quer se aventurar ali, aí você tenta subir a primeira vez, não consegue. Aí a sorte foi que eu recebi dicas, né? Sim. Da importância dos membros inferiores na escalada e tal. E aí a segunda vez você consegue, a hora que você chega no final Nossa, realmente eu gratificante. imagino, nossa, vai ser Mas eu maravilhoso. imagino Gente, o que a fica o Suelen... convite. Eu a Suelen adoro comentou. levar pessoas novas para escalada. Adoro, assim, sempre. Ai, o Camilo vai. O Camilo é meu Não, representante. por favor, não tem essa de perfil Te de ajuda com os pessoa. equipamentos. Sempre Eu dá. ajudo. Ou Ajuda faça um comigo. podcast. Vamos fazer um podcast Isso, lá. a gente- Lá de cima vocês vão falando, eu vou entrevistando vocês. Pode ser. É uma boa. Mas assim, claro, a gente falou aqui, mas já chegou a escalar assim alguma montanha, alguma coisa assim? Como é que foi isso? Sim, eu acho que tem uma que é muito simbólica aqui pros paulistas. Eu acho que é uma simbólica, Everest, não sei se é isso. Não, pros paulistas, gente, calma. Pros paulistas, aqui é a Pedra do Baú. de Que Campos do fica Jordão. ali. Na verdade, todo mundo acha que é Campos do É, Jordão, mas eu- é São Bento do Sapucaí. Inclusive o Eu Camilo vou acha defender. isso. Inclusive o Camilo acha isso. Vou defender São Bento. Mas ela tem uma via que... Agora eu vou falar bobagem, que eu não lembro exatamente a altura dela, mas... enorme. Assim, acho que 8 cordadas. Então, imagina que uma Nossa. cordada, cada cordada deve ser uns 50 metros. Sério, Alto, hein? doido. E então passa dos... E ela foi... É muito legal porque ela foi aberta por uma mulher. Foi Olha, feita legal, por uma bacana. mulher sozinha. Isso é muito difícil. Caramba. Muito meu. difícil. Então, ela foi fazendo, levando equipamento, e ela sozinha acampando e fazendo, abrindo a via. Porque assim, né? Sensacional. Sempre tem a Gente, muito primeira- cuidado. Você não entra em qualquer lugar, você não vai escalar qualquer lugar que não é escalável, que não está preparado. É lógico, tá certo. Então, Bom reforçar. tem as Uhum. vias, a gente tem um croquis, que a gente fala que é como um guia, onde está lá sinalizado qual que é a via, quantas costuras tem na via, quantas costuras você vai ter que levar para... Então, foi alguém lá, colocou a chapinha, colocou as paradas onde você vai passar as suas costuras Sim. e passar a sua corda. Então, a gente não vai em lugares que não existem essa preparação, Claro. que não tem uma manutenção, que não é qualquer lugar, né? Uhum. Então, essas pessoas que são os nossos... a pessoa ali que abre a via, que são pessoas mais experientes, elas abrem a via, então elas vão lá, colocam toda essa estrutura, batizam a via, tem um nome, tem uma graduação, então você já sabe se você está entrando numa coisa muito difícil, muito fácil, né? E aí você se adequa ali, tá bom, esse nível tá pra mim, então eu vou, esse nível não tá pra mim ainda, então não dá pra eu ir, né? Por isso que a gente treina no ginásio, no indoor, Sim, pra indoor. poder saber o que eu Legal, vou né? conseguir Vai se fazer. desafiando, vai entendendo. Segurança acima de tudo e tal. Com certeza, esse é o Pô, principal. que legal, né? O esporte aí tá aí. Né? Pra você que precisa eventualmente pular muros, né? Esqueceu a chave, alguma coisa do tipo. Né? Esteja preparado. Esteja preparado pra isso, né? Eu, nem quando eu jogava a bola caía, esquece. Ou eu ia embora ou alguém pulava lá. Eu não consigo, mas tá tudo certo. Legal. Chegando à mensagem final. Camilo, fica à vontade também se tiver alguma pergunta, mas para encerrar com chave de ouro, a gente pede para que você deixe aquela mensagem final, ou aquela dica para aquele estudante, ou para quem está iniciando na área, né? início de carreira, claro. Então fica à vontade aí para dar aquela mensagem final. Eu acho que a dica, assim, eu não sei, né? Pela minha experiência, pelo que eu passei, acho que é muito de aproveitar bem as oportunidades, né? Acho que, principalmente para quem não tem tantas opções, aproveitar as oportunidades e fazer isso com muito comprometimento. Acho que é a chave de sucesso de qualquer área, assim. Acho que hoje em dia a gente passa por uma questão de ter muita coisa acontecendo, de você ter muitas opções e você acabar negligenciando algumas coisas, né? Então, acho que essa questão de, poxa, agarrar uma oportunidade com vontade, com comprometimento, vai fazer diferença. Pelo menos para mim, fez diferença sempre. E é isso, acho que a dica para o estudante, eu não tenho uma dica específica de carreira, de formação, porque eu acho que cada um vai
aproveitando as oportunidades, ali a as história, coisas vão né? acontecer. Fazendo com comprometimento, as coisas vão acontecendo, sabe? Eu sempre acreditei muito nisso. Acho que eu admiro muito quem tem uma clareza, né? Quem já começa a vida e fala assim, eu vou ser... Serei médico. Advogado de automobilismo. Eu tenho um amigo assim, que eu falo, gente, como que você tem sabia? Uma cabeça muito centrada. Porque né? eu até hoje, às vezes, eu fico aqui pensando em outras coisas, né? E então, eu acho que, assim, dúvida ou não, muitas oportunidades ou não, muitas opções ou não, aproveite, faça com comprometimento, porque acho que essa, pra mim, pelo menos, foi a chave de Vai dar valer certo. vai valer a pena. No fim, ninguém vai perder nada. No final das contas, é que nem a reputação. Você vai fazendo certinho, né? Fazendo a melhor coisa, certa, né? A coisa certa é sempre a melhor opção, né? Se você pensar verdade. a longo prazo, o que eu quero ser, onde eu quero estar, você fazer essa opção, né? A escolha certa, que seria o melhor, a mais correta, vai sempre ser a melhor opção. Então, você tem essa oportunidade? Posso fazer esse trabalho mais ou menos ou eu posso fazer com o melhor que eu tenho agora, né? com dedicação? Verdade. Fazer com dedicação. Não sei se eu vou aproveitar isso na frente ou não, mas vai contribuir. Sem é a melhor dúvida. opção. No Sem fim, dúvida. ninguém vai acabar Né? perdendo nada, né? Ninguém Só tem vai a perder, ganhar. só vai verdade. ganhar. E acho que é isso. É isso, a grande- perfeito, maravilha, né? Então, já agradecer aqui a sua presença, Eu por que esse agradeço. ótimo bate-papo. Dizer que a porta do podcast está sempre aberta, então, quando você quiser voltar aqui para falar sobre qualquer assunto, sobre qualquer case, prova social, quiser falar sobre escalada, sobre uma nova montanha que você... Vai ser o episódio 2. Vai ser o episódio 2. A gente vai Episódio ter dois. novas aventuras. Gente, reputação tem Isso. tanta coisa legal pra falar, né? Tanta Nossa, polêmica. muita coisa. Que aí a coisa esquenta. Acho que é entendeu? legal. Vamos fazer uma parte 2 só com as Uma parte polêmicas. dois. Só com tem polêmicas muito de... recorte legal, né? Influencers. Pega aí, uma lista de Nossa. influencers que você faria ou que você não faria nessa situação, né? É E aí verdade, esquenta. é verdade. Vai embora. Mas é legal. E tudo é é um exercício- reputação, sem né? dúvida. É um Sem exercício dúvida. legal, muito bacana mesmo. Então, muito obrigado mais uma vez. Agradecer ao Camilo. Eu que agradeço. Tamo Muito junto. obrigado. Eu que Obrigado, agradeço, Suelen. gente. Uma honra, de verdade. Adorei. Foi muito mais tranquilo É? Que bom. e gostoso. Tá certo. E também estou à disposição no desenvolvimento de ações aí com vocês, com a Newin. Podem Obrigado contar mesmo. comigo. Fechou. Obrigado, foi um prazer. Bom, todo mundo aqui já agradeci todo mundo. Agradecer você aí de casa que nos acompanhou, ou nos ouviu, nos assistiu, enfim. Né? Lembrando, mas o pessoal sempre esquece, né, Camila? Então eu gosto de Esquece, reforçar tem aqui. que reforçar. Deixa o seu comentário, deixa aquela curtida. Já tá assistindo, não custa nada. Né? Compartilha esse vídeo aí com os seus colegas da área, com a família também. Manda no grupo da família. Chega do bom dia, manda já começa o dia assim, já manda o link aí, tá, para todo mundo acompanhar e agradecer mais uma vez. Então estamos aqui disponíveis para você e nos vemos numa próxima, ok? Em breve. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.